Ok. Vamos resolver aqui o mínimo simulado, onde a gente vai estar resolvendo questões de processo penal, direito civil e direito administrativo. Vamos aqui a nossa primeira questão, onde ela fala o seguinte. Marque a alternativa correta sobre o inquérito policial. Vamos lá, pessoal. O inquérito policial está previsto no edital de vocês. O inquérito é um procedimento judicial. Errado. O inquérito ele é um procedimento administrativo. Tá? O inquérito é um procedimento administrativo. O inquérito é administrativo, inquisitivo, oficioso, escrito, indisponível, indispensável. Aí está errado. Quando eu falo de inquérito policial, o inquérito policial ele é um processo dispensável. Ou seja, ele não é obrigatório. O inquérito ele é uma peça que o delegado faz no relatório do crime para que ele ofereça para o Ministério Público, para que o Ministério Público ele ofereça a denúncia. Só que esse inquérito ele é indispensável? Não, ele é dispensável, ele não é obrigatório para o oferecimento da denúncia. Professor, mas o inquérito ele é indisponível? Sim, eu não posso me dispor, eu tenho que fazer ele. Só que eu não consigo saber se ele vai ser usado pelo Ministério Público ou não. Por quê? Porque ele é dispensável. Bacana? Na condução dele é discricionário? Sim, o delegado ele tem uma discricionariedade para conduzir o inquérito. Então, item B está errado, porque na verdade o inquérito ele é dispensável. Vamos lá. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder o inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Questão perfeita. Se a questão cobrar, professor, o crime é de ação privada. O delegado ele só vai proceder o inquérito, colocar o inquérito para frente, se houver um requerimento da vítima, ou então daquela pessoa que tem a qualidade para intentar aquele inquérito, ou seja, colocar para frente. Então, os crimes de ação penal privada, só vai o inquérito para frente, só se procede à abertura do inquérito se houver um requerimento, uma queixa da vítima. Se não houver, o inquérito ele não é aberto. Gabarito letra C. O delegado, quando toma ciência de um fato definido como crime, através de uma denúncia anônima, essa denúncia anônima é o que a gente chama de delatio criminis. Delatio criminis inqualificada. O que é isso, professor? A delatio criminis inqualificada é o que a gente chama de denúncia anônima. Pergunta, será que a denúncia anônima já é motivo suficiente para a gente abrir o inquérito? Não. Primeiro tem que haver uma investigação preliminar para que depois se abra o inquérito. Então, o fato de haver uma denúncia anônima não é que deve se instaurar o inquérito de imediato, não. Está errado. Vai ser analisado se aquela denúncia realmente procede para que depois se instaure o inquérito. Bacana? Então, o gabarito da primeira, letra C. Vamos aqui à segunda questão. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, exceto. Ou seja, quando a gente está trabalhando com crimes que envolvem ação pública, como é que são as formas para se iniciar o inquérito? Primeiro, de ofício. Perfeito. Uma das formas para se iniciar o inquérito é de ofício. Requisição da autoridade judiciária. Correto. O juiz ele pode requisitar. Não confundam. Requisição com requerimento. Requisição é meio que uma ordem. Requerimento é um pedido. Uma das formas para se iniciar é uma requisição do juiz. Requerimento do Ministério Público. Está errado. Está errado. Por quê, professor? Está errado isso aqui? Porque, na verdade, não é requerimento do Ministério Público. O Ministério Público também requisita. Requisição. Requisição. O Ministério Público vai lá e faz uma requisição para que o delegado instaure aquele inquérito. Então, quando eu falo requisição, é o juiz e o Ministério Público. Então, está errado isso aqui. Tá bom? É uma requisição do Ministério Público. Requerimento é de quem? É da pessoa que está ofendida, aquela pessoa que foi vítima do crime.
ou de quem tiver uma qualidade para representar aquela pessoa. Corretíssimo. É uma das formas para você instaurar o inquérito relacionado aos crimes de ação pública. Então, gabarito dessa questão, letra C de casa. Então, são as três formas aí da gente instaurar o inquérito por meio de ofício, requisição do juiz ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido. Próxima questão. Marque a alternativa correta sobre o inquérito policial. Vamos lá. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local do crime, providenciando-se para que não se altere o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos policiais militares. Tá certo, pessoal, isso aqui? Tá errado. Quando a autoridade toma conhecimento que aconteceu um crime, logo de imediato, a autoridade policial vai até o local, providencia que o local não seja alterado e vai preservar até a chegada dos policiais militares, não, até a chegada dos peritos. Peritos criminais. Bacana? A autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. O que é isso aqui? É aquela simulação do crime. Lembra que vocês já assistiram à reprodução simulada? Como é que aconteceu o crime? Em qualquer caso. Aí o que deixou a questão errada foi esse em qualquer caso. Por quê, pessoal? Em qualquer caso. Porque é o seguinte, ó, presta atenção. Pode ser feita a reprodução simulada dos fatos? Pode. Desde que essa reprodução não prejudique a ordem e a moral da cena, né? Desde que não prejudique a ordem e a moral. Então, não é em qualquer situação. A reprodução simulada dos fatos é uma possibilidade, porém ela só pode acontecer desde que não prejudique nem a ordem e nem a moral. Beleza? O inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso. Tá certo, pessoal? É 30 dias se ele estiver preso, é? O inquérito termina em quanto tempo, caso a pessoa esteja presa? Não é de 30, e sim de 10 dias. 30 se estiver solto. Bacana? O inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Questão correta. Então, se o cara está solto, quanto tempo para terminar o inquérito, professor? Bom, 30 dias. Se ele estiver preso, 10 dias. Gabaritar a questão terceira, letra D. Vamos lá, questão número 4. O advogado do indiciado deve ter franqueado o acesso amplo. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala do advogado, o advogado ele tem acesso ao que está sendo investigado lá em relação ao seu cliente? Tem. Mas é todos os documentos ou somente aqueles documentos que já foram documentados? O advogado, ele só vai ter acesso aos autos, tá? Já documentados, tá bom? Então, o advogado, ele só tem acesso aos elementos de prova já documentados no auto do inquérito. Aqueles autos que não foram documentados ainda, o advogado ele não tem acesso, tá, a esses autos não documentados, somente os autos que já foram documentados. Próxima questão. Questão número 5. Atualmente, o responsável por mandar arquivar o inquérito policial é. Atualmente, pessoal, eu estou falando atualmente. Quem é responsável por mandar arquivar o inquérito policial? É o delegado? É o juiz? É o Ministério Público? É a Polícia Civil? Quem é responsável por mandar arquivar o inquérito policial? Eu estou falando atualmente. Pessoal, com o pacote anticrime,
Com o pacote anticrime, o que é que acontece? Com o pacote anticrime, quem vai arquivar agora é o Ministério Público, tá? Só que aquela parte do arquivamento ainda está com eficácia suspensa. Então, atualmente, ainda quem faz o arquivamento do inquérito policial é o juiz. Bacana? Depois que for analisado essa questão, dessa parte lá da eficácia, da alteração do pacote anticrime, que diz que quem vai arquivar agora é o Ministério Público, tá? Aí a gente pode marcar Ministério Público. Mas atualmente, quem está arquivando ainda, a homologação do arquivamento é o juiz. Bacana? Vocês já viram isso aqui em algum local? Em relação a esse detalhe? Muita gente marca Ministério Público, mas atualmente, tá? É o juiz. Já chegaram a ver em relação a algum local? Vocês estavam estudando? Porque muita gente pode marcar Ministério Público, só que essa parte lá do pacote, ela está com eficácia suspensa, não tá valendo ainda no ordenamento jurídico. A Amanda Paula já disse que já viu isso aí. Bacana? Então, tô percebendo que vocês estão cientes aí do que está acontecendo. Só alguns artigos é que estão valendo, tá? Com o pacote anticrime. Alguns estão com eficácia suspensa. Por exemplo, o juiz das garantias está com eficácia suspensa. A possibilidade de prorrogação do inquérito, no caso dele estar preso por mais 15 dias, também está com eficácia suspensa. Bacana? Vamos lá. Próxima questão. Questão 6. Marque a alternativa correta sobre a prisão em flagrante. Qualquer do povo deve prender em flagrante. Qualquer do povo deve não. Qualquer do povo pode. Qualquer do povo pode prender e as autoridades devem prender. No flagrante próprio, é necessário que haja uma perseguição. Errado. Professor, qual é o tipo de flagrante que existe perseguição? É o próprio ou impróprio? Se a questão falar de perseguição, é o flagrante impróprio, tá? O flagrante impróprio é o que fala de perseguição. É quando, por exemplo, a polícia chegou lá e está vendo você correndo e vai ocorrer uma perseguição em busca daquele cara. Bacana? O flagrante próprio é aquele que você chega no ato e ele está lá cometendo o ato. No flagrante fictio ou presumido, também chamado, o indivíduo é surpreendido logo depois do crime, com objetos, né? Poderia ser armas, papéis, que façam presumir que ele foi o autor do delito. Questão correta. Aqui é o famoso flagrante presumido. Então, aqui eu cheguei no local do crime, porém eu não encontrei o cara praticando o crime na hora. Porém, a população deu características, a gente procurou na região e encontrou realmente uma pessoa com as características, com a blusa suja de sangue, né, dando todos os indícios que realmente ele é o infrator. Então, presume-se que ele é o infrator. Então, existe a possibilidade do flagrante presumido? Sim, também chamado de flagrante fictio. Flagrante forjado e o esperado não são válidos. Na verdade, o forjado realmente ele não é válido. Porém, o flagrante esperado, ele é válido sim, tá? O que é flagrante forjado? Você, por exemplo, coloca droga dentro da bolsa do cara sem ele estar com a droga, só para forjar um flagrante nele. Isso é proibido. O flagrante esperado é permitido? Sim, o flagrante esperado ele é permitido, certo? Você escuta uma notícia que vai acontecer, por exemplo, um crime tal hora, e você vai lá, leva a composição e fica esperando, aguardando que alguém venha cometer aquele crime. É permitido o flagrante esperado? Sim. Questão 7. Após ser apresentado o preso em flagrante, a autoridade policial deverá adotar o seguinte procedimento. Vamos lá, pessoal. Questão importantíssima de prova. A pessoa foi presa. Quem é a primeira pessoa que o delegado vai ouvir? Essa questão pode cair na prova. Uma pessoa foi presa. Quem é a primeira pessoa que o delegado vai ouvir? É o condutor da ocorrência, pessoal. É o condutor, não é o preso. O condutor é o primeiro, tá?
Segundo, testemunhas. Eu posso dizer que o segundo também está aqui a vítima, mas a vítima é só se realmente for possível ouvir a vítima. E por último, é que vai ser o preso. Bacana? Mas, primeira pessoa é o condutor da ocorrência. Próxima questão, questão número 8. A ausência de testemunhas não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, eu cheguei lá na delegacia, não tem testemunha. Neste caso, deverão assinar o auto de prisão em flagrante junto com o condutor. Professor, não tem testemunhas. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para assinar o auto de prisão em flagrante? Quantas pessoas? Junto com o condutor? Duas pessoas que tenham presenciado a apresentação do preso, a autoridade, mais o condutor. Então, a ausência de testemunhas não vai impedir que seja lavrado o flagrante. Como é que vai ser feito? Pega duas pessoas que viram a apresentação do preso à autoridade, essas duas pessoas assinam juntamente com você, que é o condutor. Bacana? Gabarito letra A. Então, gravem a quantidade de pessoas. Duas. Duas pessoas irão assinar juntamente com o condutor. Questão número 9. Quando o juiz receber o auto de prisão em flagrante, ele poderá fazer o quê? Pessoal, o juiz, logicamente, o auto de prisão em flagrante vai parar na mão do juiz, certo? O que é que o juiz pode fazer? Será que ele pode relaxar a prisão? Pode. Será que o juiz pode pegar aquela prisão e converter uma prisão preventiva, caso ele cumpra os requisitos? Sim. Será que ele pode conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, dependendo do caso? Com certeza. Conceder a liberdade provisória somente com fiança. É errado. Ele pode, o juiz, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, como ele quer a errado, ó, exceto, então gabarito letra D de dado. Bacana? Então, o juiz pode conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, depois da prisão em flagrante. Ok, encerramos as questões de processo penal. É o que eu acho que vem na prova de vocês, sinceramente. Tipo de flagrante, inquérito, bacana. É o que eu acho que pode vir na prova de vocês. E vamos aqui nas questões de direito civil, para ver se a gente acerta algumas questões. Bacana? Vamos lá. Marque a alternativa incorreta sobre os direitos de personalidade. Vamos lá. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Perfeito. O que são os direitos de personalidade? É o direito de você ter uma personalidade, tá? Você ser quem é, você ser você mesmo, tá? Ter um nome, por exemplo. Então, esses direitos, eles são o quê, professor? Intransmissíveis ou transmissíveis? Eles são intransmissíveis e são irrenunciáveis. Não podendo, no seu exercício, sofrer limitação voluntária. Perfeito. Uma pessoa pode exigir que cesse a lesão ao seu direito de personalidade e, em se tratando de morto, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau não poderá exigir esse direito. Errado. Professor, a pessoa morreu. Não tem mais como ela exigir aquele direito de personalidade dela, não tem mais como ela ir atrás dos seus direitos que estão sendo violados, seus direitos de personalidade. Será que o cônjuge dela ou um parente em linha reta ou colateral até o quarto grau pode buscar esses direitos daquela pessoa morta? Pode. Pode exigir aqueles direitos. Então, quando ele fala que não é possível exigir o cônjuge, é sim possível a exigência por parte do cônjuge. Um parente em linha reta colateral até o quarto grau pode sim exigir esse direito relacionado ao direito de personalidade quando a pessoa já morreu. Salvo por exigência médica, é proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Perfeito, pessoal.
tá? Perfeito. Você pode se dispor do seu próprio corpo? Não. Salvo por uma exigência médica, logicamente. Mas a regra é que é proibido essa disposição do seu próprio corpo. Quando importar uma diminuição de quê? Da sua integridade física. Ou também quando contraria os bons costumes da sociedade. Então, a regra é que você não pode se dispor do seu próprio corpo. Quando prejudicar a sua integridade física ou os costumes da sociedade. Beleza? Tá correto. No caso aqui, da sua disposição do seu próprio corpo, tem uma possibilidade de você se dispor do próprio corpo, mesmo que ocorra uma diminuição ali da integridade física. No caso de transplante, aí pode. Bacana? Ó, o ato de disposição do próprio corpo, quando importa diminuição da integridade física, é admitido para fins de transplante. Perfeito. Se a disposição do corpo for para fins de transplante, perfeito. Aí pode. Beleza? Então, como ele quer a incorreta, gabarito letra B. Vamos lá, próxima questão. É válida com o objetivo a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Professor, vamos lá. Depois da morte, eu posso dispor gratuitamente do meu próprio corpo? Ou é o corpo inteiro ou só uma parte do corpo? Pode? Pode, mas somente para fins científicos ou altruísticos. Grava que isso aqui é questão de prova, tá? Científicos ou altruísticos. Próxima questão. Marque a alternativa incorreta sobre os direitos de personalidade. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a um tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Perfeito. Letra de lei, tá? Você não é obrigado a se submeter a uma cirurgia ou um tratamento médico que cause risco à sua vida. Toda pessoa tem direito ao nome, com certeza. Nele é compreendido o prenome e o sobrenome. Perfeito. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, com certeza. Ainda quando não haja intenção difamatória. Pô, professor, essa questão aqui para não zerar, né? Mesmo que não tenha a intenção difamatória, o nome da pessoa, ela não pode ser empregado por uma outra pessoa em publicações ou representações, onde essas publicações elas gerem desprezo público. Mesmo que você não tenha a intenção de difamar aquela pessoa. Independente de autorização, pode-se usar o nome alheio em propaganda comercial. Essa questão é aquela famosa questão para não zerar, né? Lógico que vai precisar, sim, de autorização. São os bens que têm os rios, mares, estradas, ruas e praças. Vamos lá. Como é o nome desses bens? Que compreende os rios, os mares, que compreendem as estradas, as ruas e as praças. São os bens de uso comum do povo, pessoal. Bens de uso comum do povo. Bacana? Decorem: rios, mares, estradas, ruas e praças. São os edifícios ou terrenos destinados que têm os estabelecimentos da administração. Por exemplo, um edifício que é usado para a prefeitura, um terreno que é destinado ao serviço da prefeitura, tá? Ou da administração federal, estadual, territorial, municipal. Então, esses terrenos, esses edifícios que são destinados aos serviços ou os estabelecimentos lá da prefeitura, é o que a gente chama de bens de uso especial. Bacana? Questão cheiro de prova essa daqui. Bens de uso especial. Próxima questão. Questão 6 e questão número 7. Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado uma estrutura de direito privado são considerados... Vamos lá. Bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público.
Só que essa pessoa jurídica de direito público se deu uma estrutura de direito privado. Esses bens, questão de prova, são considerados... Coloca aí no chat, vamos lá, todo mundo colocando no chat. Esses bens que são públicos, mas a estrutura é de direito privado, são considerados bens dominicais, tá? Pessoal, questãozinha da prova, não tem erro, tá? Bens dominicais. Cheiro de prova essas questões. Os bens públicos de uso comum do povo, as praças, né, os mares, e os de uso especial, são o quê, professor? Esses bens públicos de uso comum do povo e de uso especial, eles são considerados o quê, professor? Complementares, alienáveis, indisponíveis ou inalienáveis? Eles podem ser doados? Não, eles são inalienáveis, tá? Ausência de alienação. Então, se eu falar bens de uso comum do povo e de uso especial, eles são inalienáveis. Bacana? Próxima questão, oitava. Os bens públicos dominicais podem ser, vamos lá. Os bens públicos dominicais, professor. Os bens públicos dominicais, não confundam, tá? Aqui, ó. Os que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, mas têm estrutura de direito privado, são dominicais. Mas quando eu estou falando aqui, professor, de bens públicos dominicais, eles podem ser o quê? Alienáveis. Diferentemente dos bens públicos de uso comum e do uso especial, que eles são inalienáveis, os bens públicos dominicais, eles podem ser alienáveis. Questão 9, marque a alternativa incorreta. Vamos lá, vamos participar. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Questão perfeita. Professor, essa questão vem na prova. Bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. O que seria uso capião? Justamente, por exemplo, um exemplo aqui que eu vou colocar para vocês de uso capião, né? Tem uma terra, tá? E a pessoa tomou posse daquela terra. E aí foi usada aquela terra, foi usada, passou-se os anos, você que era o dono da terra não foi lá, não solicitou, não foi atrás, não requereu, deixou para lá, né? Já está cuidando há muito tempo daquela terra. Então, pelo processo de uso capião, aquela terra já passa a ser sua. Certo? Porque a pessoa não foi atrás. Então, os bens públicos não estão sujeitos a esse tipo de coisa. Os bens públicos pode passar o tempo que for. A pessoa cuidar, eu quero cuidar desse prédio público, para depois eu dizer que é meu. Aí se lascar, porque não vai acontecer isso não. Melhor nem limpar. Beleza? Então, os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Questão de prova, viu? Vamos lá, próxima. O uso comum dos bens, vamos se atentar, pessoal, só a questão aqui do que está na lei, tá? Vamos se atentar no que está na lei. Beleza? A gente está trabalhando letra de lei. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído. Professor, eu estou lá utilizando a praça, eu estou utilizando um serviço lá público, utilizando um bem público de uso comum do povo. É só gratuito? Para mim é só gratuito. Não, pode ser feito da forma gratuita ou na forma retribuída. Ou seja, mediante, ó, din-din. Questão perfeita. Os bens públicos dominicais podem ser alienados. Os dominicais podem ser doados, tá? Agora, os bens de uso comum do povo e de uso especial, eles são inalienáveis. Agora, se eu estou falando de bem público dominical, ele pode ser alienado? Pode. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis. A gente já até resolveu uma questão dessa já. Mesmo quando não conservarem a sua qualificação. É errado. Na verdade, em regra, os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial, em regra, eu ensinei para vocês que são inalienáveis, tá?
Mas é todo o tempo que ele é inalienável? Não, ele só não pode ser doado, tá? Ele só não pode ser doado enquanto ele permanece com aquela qualificação de uso comum do povo e de uso especial. Depois que ele perde essas qualificações, ele pode ser doado. Porém, enquanto ele permanecer com aquela qualificação de uso comum do povo e de uso especial, enquanto ele permanece com essa classificação, tá certo? Ele não pode ser alienado. Ele é inalienável. Por que está errado? Porque ele diz assim, ó, mesmo quando não conservarem mais a qualificação. Errado. Se ele perdeu essa qualificação de bem de uso comum do povo e de uso especial, então ele pode ser alienável, ele pode ser doado. Beleza? Gabarito da 9, letra D. Vamos aqui na 10. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar um direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o quê, professor? O cara violou por uma ação sua, uma omissão sua voluntariamente, uma negligência, uma imprudência, violou um direito, causou dano a uma pessoa, mesmo que seja um dano exclusivamente moral. Ele comete um ato ilícito, segundo lá o direito civil. Bacana? Ato ilícito. Questão 11. Não constitui atos ilícitos, exceto. Professor, os atos que são praticados em legítima defesa são atos ilícitos? Não, não são atos ilícitos. Os praticados no exercício regular de um direito não são atos ilícitos. Praticados por omissão voluntária, violando o direito e causando dano a uma pessoa, ainda que exclusivamente moral. Bom, se ele pratica isso, com certeza é um ato ilícito. Então, a omissão do cara, ele causa um prejuízo a uma pessoa, mesmo que seja um prejuízo moral, é considerado sim um ato ilícito. Deterioração ou destruição da coisa alheia. Então, ocorreu a destruição de um bem seu, ou lesionou a pessoa. Mas aconteceu essa lesão, essa destruição do teu carro, por exemplo, para simplesmente remover o perigo iminente. Por exemplo, você ia morrer, porra, ali. Eu fui lá e quebrei. Né? Então, nesse caso, o quebrar o teu carro, ou te ferir, te empurrar ali para você não ser atropelado, isso, pessoal, não é considerado ato ilícito. Então, como a questão quer uma exceção, a única exceção é a letra C, porque a letra C é sim um ato ilícito. Ele quer um que seja ato ilícito. Todos os outros itens não são atos ilícitos. Questão 12. Sobre a indenização, marque a alternativa incorreta. Sobre a indenização. O incapaz, aquela pessoa que não tem capacidade, né? Responde pelos prejuízos que ele causar, se as pessoas que são responsáveis por eles não tiverem a obrigação de fazê-lo. Perfeito. Ah, eu sou responsável pelaquela pessoa que ela é incapaz, ela não tem condição de ficar sozinha. Bom, se eu não tenho obrigação de fazer isso, então o incapaz, ele sim pode responder. Aquele que, por ato ilícito, causar um dano a uma pessoa, fica obrigado a repará-lo, com certeza. Aqui é a reparação civil, a indenização, tá? O direito de exigir uma reparação e a obrigação de prestá-la, uma reparação e uma indenização civil, né? Não se transmite com a herança. É errado. Errado, pessoal, tá aqui o nosso gabarito. Ele quer a errada. O direito de exigir uma reparação e a obrigação de prestá-la, porra, eu fui condenado na esfera civil à indenização. Morri. É transmissível esse direito de eu pagar a indenização com a herança? Sim. Tá? Já que eu explico aqui, tá, Victor? Então, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la, essa indenização. Transmite-se ou não se transmite com a herança? Vou deixar a herança lá para meus filhos, mas eu vou deixar uma herançazinha também, porque ele vai ter que indenizar uma coisa que eu fui condenado. É transmitido sim, tem na Constituição, tá? Inclusive até em transcendência da pena, né, que a gente chama.
Então, é transmitido, sim, com a herança. Bacana? Ô, Victor, é o seguinte. Vamos supor que uma pessoa que é incapaz, ela causou prejuízo a uma pessoa. É uma pessoa que ela é uma pessoa doentinha e tal. Ela é uma pessoa que ela é incapaz. Geralmente essas pessoas que são incapazes, elas têm o quê? Pessoas que são responsáveis por ela. Porém, se não existir uma obrigação daquela pessoa que é responsável por ela de indenizar, responder pelo aquele ato que o incapaz praticou, quem vai responder é o incapaz. Deu para entender? É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Bacana? Se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Perfeito. Ah, tem 3 pessoas. Todos os 3 irão responder solidariamente pela reparação daquele dano civil que se praticou contra a pessoa. Como ele quer incorreta, gabarito letra C. Questão número 13. São responsáveis pela reparação civil. Vamos lá, exceto. Quem é aqui não é responsável por reparar civilmente? Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, eles vão reparar, pessoal, o dano civil? Sim, reparam. O tutor e o curador podem ser responsáveis pela reparação civil? Sim. O empregador por seus empregados, no exercício do trabalho e em qualquer situação. Aí está errado o final. O cara que é o chefe da empresa, ele pode responder pela reparação civil pelos seus empregados, caso aconteça alguma coisa, no trabalho. No trabalho. Quando ele diz em qualquer situação, quer dizer que eu estou na folga, uma coisa que não tem nada a ver, eu trabalho na empresa do fulano. Tudo que aconteceu comigo, ele vai me indenizar, é isso? Não. O empregador ele tem obrigação com seus empregados no exercício do trabalho. Tá errado esse item. Bacana? Então, quando ele bota em qualquer situação, aí já deixa a questão errada. Acontece alguma coisa com os hóspedes no hotel, os donos dos hotéis são responsáveis pela reparação civil relacionada aos seus hóspedes. Essa é a regra. Gabarito da 13, letra C de casa. Vamos lá. Questão 14. A responsabilidade civil ela é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando estas questões se acharem decididas no pessoal. Nós temos 3 esferas: administrativa, penal e civil. Se aquela questão que está sendo debatida, ela for decidida na esfera criminal, no juiz criminal, a responsabilidade civil, ela não pode ser mais questionada, não pode ser mais questionada sobre a sua existência, tá? Então, a responsabilidade civil ela é independente da criminal, perfeito. Porém, não se pode mais se falar sobre a existência de se realmente aconteceu o fato, ou quem é o autor do fato, quando essas questões elas já estiverem decididas no âmbito do juízo criminal. Beleza? Vamos lá. Questão 15, questão 16. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, em, com exceção de, ou seja, aconteceu um homicídio. Vamos lá. Aconteceu um homicídio agora. Será que aquela pessoa que praticou homicídio, ela vai pagar as despesas com o tratamento da vítima? Com certeza. Será que ela vai pagar despesas relacionadas ao funeral e ao luto da família? Com certeza. Será que ela vai prestar alimentos àquelas pessoas a quem uma pessoa que morreu os devia? Com certeza ela vai indenizar. Porém, pagar qualquer despesa relacionada ao homicídio, aí não. Quando eu falo o pagamento da despesa é o quê? Tratamento com a vítima, funeral, o luto da família. Caso ele tenha um filho onde ele prestava pensão alimentícia, a pessoa vai ser convidada a prestar alimentos àquela criança, né, a quem o morto devia. Então,
O B, o C e o D estão corretos, porém a letra A, ela foge um pouco do que está previsto no direito civil. Não é qualquer despesa relacionada ao homicídio, mas sim funeral, luto, tratamento da vítima, e caso a pessoa, o morto, pague pensão alimentícia, aquela pessoa vai pagar a pensão alimentícia a quem ele devia. Questão 16. Consideram-se ofensivos da liberdade, exceto. Quem são os ofensivos da liberdade, professor? Quem são os ofensivos da liberdade? Se você ficar em cárcere privado, está ofendendo sua liberdade? Com certeza. A prisão, professor, por queixa ou denúncia falsa. Você está preso por uma queixa ou denúncia falsa. Também é caso de ofender a sua liberdade? Com certeza. Prisão ilegal? Com certeza. A prisão por queixa é legal? Não. Se você está preso legalmente, não tem por que ser um ofensivo da liberdade. Então, os ofensivos são quando você está em cárcere privado, você foi preso ilegalmente ou você foi preso por uma denúncia falsa. Bacana? Ok, pessoal, gostaram das questões de direito civil? Bacana? Então foi uma revisãozinha boa, né? Perfeito. Agora a gente vai entrar nas questões de direito administrativo, nessa reta final, para que vocês acertem as questões da prova de vocês, beleza? Como eu falei para vocês, nosso curso ele é diferenciado. Bacana? Quando chega em reta final, a gente acelera o aprendizado de vocês. Vamos lá. Marque a alternativa incorreta sobre o direito administrativo. Vamos lá. Os elementos do Estado são o povo, território e soberania. Questão correta. Pessoal, quem são os elementos do Estado no direito administrativo? É o povo, território e a soberania. Povo, território e soberania. O sistema de controle entre os poderes é chamado de sistema de freios e contrapesos. Perfeito. Então, sistema de freios e contrapesos é o sistema que controla os poderes. Por exemplo, um poder controla o outro. Um poder ele vai frear o outro. Bacana? Sistema de freios e contrapesos. A administração pública, em sentido objetivo, são as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Na verdade, se a questão cobrar a administração pública, em sentido subjetivo, o sentido subjetivo é que realmente são as pessoas jurídicas, órgãos e os agentes. Em sentido subjetivo, são as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes. A administração pública, em sentido objetivo, é diferente. Sentido objetivo são as próprias atividades administrativas que a administração pratica, por exemplo, poder de polícia, atividades de fomento. Porém, quando fala pessoa jurídica, órgãos e agentes públicos, é a administração pública em sentido subjetivo. Em sentido objetivo, são as atividades exercidas, tá, pela administração. Tem na nossa apostila, tá, pessoal? Direito administrativo, ela tá até bem resumida para a prova de vocês. Vamos lá. O regime jurídico administrativo é sustentado pelo princípio da supremacia do interesse público e a indisponibilidade do serviço público. Quais são os dois princípios que são as bases do regime jurídico administrativo? Primeiro, supremacia do interesse público e indisponibilidade do serviço público. São os dois princípios que sustentam o regime jurídico administrativo. Questão item correto. Como ele quer incorreta, gabarito letra C. Vamos lá, questão número 2 e número 3. No sistema norte-americano, o federalismo é o tipo centrípedo. No entanto, no Brasil, o federalismo é. Quando nós falamos Brasil, qual o tipo de federalismo que a gente encontra no Brasil? É o centrípedo ou é o centrífugo? Centrípedo é aquele federalismo que é formado de fora para dentro. Força centrípeta. O que é a força centrípeta, pessoal? Você vai ter lá uma força que aponta para o centro. Certo? Força centrípeta, né? mv ao quadrado
Eu acho que é assim, sobre R. Beleza? Força centrípeta. Beleza? Ou seja, a ponta, ela vai apontar aqui para o centro. É uma força que vai apontar para o centro. Beleza? Só que o que é que acontece? No nosso federalismo, bacana, quando a gente está falando federalismo, no Brasil, a gente começou como um império central, daí foi formando os estados, foi descentralizando. Ocorreu uma descentralização, ou seja, a força está para fora. Se a força for para fora, é a centrífuga. Se for para dentro, é a centrípeta. Então, aqui no Brasil é chamado de formação centrífuga ou desagregação, tá bom? Bacana? Diferentemente da americana. Beleza, pessoal? Gostaram aí dessa questão? Sempre cai em prova. Vamos lá. Questão 3. Os órgãos não passam de simples repartições internas de retribuições e necessitam de um representante legal, um agente público. Todo órgão da administração pública, isso é um prédio, né? Tá lá, por exemplo, uma escola. Uma escola é um órgão por meio da qual a administração pública ela vai prestar os seus serviços à população. Porém, em determinados municípios distantes, são feitos o que a gente chama de anexos. Esses anexos são órgãos do órgão central, certo? São órgãos. Só que, na verdade, o anexo ele está subordinado ainda à escola. Então, quando a gente cria órgãos, existe uma relação de subordinação. Quando a gente vai criar órgãos, é pelo processo chamado de desconcentração. Tá? E quando a gente cria órgãos pelo processo de desconcentração, esse órgão ainda existe uma relação de hierarquia e subordinação. Então, os órgãos são formados pelo processo de desconcentração. Bacana, pessoal? Gabarito letra A. Cuidado, pode cair na sua prova. Marque uma alternativa que não possui um ente da administração indireta. Vamos lá, quando a gente fala em administração, existe a direta, existe a administração indireta, tá? Quem é que faz parte da administração indireta? Cara de prova, essas questões. Autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e as fundações. Pronto, são esses quatro que fazem parte da administração indireta. Quem é que faz parte da administração direta? São as delegacias, as superintendências, são os próprios órgãos da administração onde prestam serviço diretamente à população, tá? Qual é a alternativa que não possui um ente da administração indireta? Vamos lá, todo mundo marcando. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir. É a letra A? É a letra B? É a letra C? É a letra D? Vamos lá, participe, eu sei que vocês sabem. Qual é a única entidade aqui que não faz parte da administração indireta? É a letra D. Delegacias regionais da Polícia Federal é um órgão, faz parte da direta. Todas as outras aqui fazem parte da administração indireta. Lembrando, essa administração indireta, ela é formada por meio de um processo chamado descentralização. Tá? Questão 5, vamos lá. Em relação às fontes do direito administrativo, marque a única opção que representa uma fonte primária do direito administrativo. Questão bacana, né, professor, que eu criei? É, mas cara de prova. Nós temos, quem são as fontes? É onde a gente pesquisa, onde é a nossa base, tá? É a nossa base, tá? É a nossa base. No direito administrativo, nós temos o quê, professor? As bases. Tá certo? Nós temos as bases, onde a gente vai pesquisar. É onde a gente vai, o quê, professor?
ter uma base de consulta. Então, as leis, as doutrinas, as jurisprudências, os costumes são fontes de pesquisa. Mas existe uma fonte que ela é primária, ela tem que ser a primeira que você vai consultar. É a lei. A lei é a fonte primária. Todas as outras são fontes secundárias. Doutrina, jurisprudência e costume. Bacana? Próxima questão, número 6. Ele diz o seguinte: sobre os poderes administrativos, marque a alternativa correta. Sobre os poderes administrativos, marque a alternativa correta. Vamos lá? Opa, pessoal. Internet caiu? Mas está dando para escutar direitinho? O aluno falou que a internet caiu. Opa, voltamos. Vamos lá. Pronto. Estamos de volta. Perfeito. Vamos lá. Sobre os poderes administrativos, marque a alternativa correta. O desvio de finalidade ocorre quando o agente extrapola os limites de sua competência. Pratica um ato mesmo não tendo competência. Cuidado, existe um negócio chamado desvio de finalidade e excesso de competência. Quando um agente ele pratica um ato que ele não tem competência, ele está cometendo excesso de competência. Quando ele pratica um ato que ele tem competência, porém ele foge do que é para ser feito, ou seja, foge da finalidade pública, então ocorre um desvio de finalidade. Como ele extrapolou os limites da sua competência, então aqui não é um erro de desvio, e sim um excesso de competência. Letra B. Com o poder vinculado, a administração tem uma liberdade de escolha, conveniência e oportunidade. Pessoal, falou conveniência e oportunidade, não é poder vinculado, cara. É o poder discricionário. Professor, aquele poder que dá ao administrador uma margem de escolha, uma liberdade para escolher os assuntos administrativos, liberdade de escolha, conveniência e oportunidade de praticar o ato, é poder discricionário. O poder de polícia é a atividade do Estado que limita os direitos individuais em benefício do coletivo. Perfeito. Em benefício do interesse público. Poder de polícia, pessoal, por exemplo, está lá uma farmácia com os remédios vencidos, a administração vai lá e fecha a farmácia. Ela está utilizando seu poder de polícia. Eu estou limitando um direito individual que você tem de ter aquele comércio em benefício do interesse público, ou seja, da saúde pública. Então, o poder de polícia ele é aplicado aos particulares. E lembrando, o poder de polícia ele tem alguns atributos. Quem é os atributos do poder de polícia? São 3. Quais são? Os atributos do poder de polícia, discricionariedade na ação do administrador, né? Que mais, professor? Autoexecutoriedade e a imperatividade. Pronto. É o DAI, né? É os atributos do poder de polícia. O poder de polícia é exercido pela administração para apurar as infrações dos servidores. Errado. O poder para apurar infrações de servidores é o poder disciplinar. Gabarito letra C. Próxima questão, vamos lá. Questão número 7, questão número 8. É o poder conferido aos chefes do Poder Executivo para editar decretos e regulamentos. Dentre os poderes, qual é o poder
feito, realizado para editar decretos e regulamentos com a finalidade de oferecer uma fiel execução àqueles regulamentos? É o poder normativo, de fazer normas. Bacana? A administração tem liberdade de escolha e conveniência para atuar. Qual é o poder que é dado à administração para atuar? Mediante conveniência, liberdade de escolha e oportunidade. A gente já falou. Coloquem aí, todos colocando, é o poder discricionário. Lembrando, professor, em relação ao poder discricionário, são praticados atos discricionários, né? Isso. Aí eu vou colocar já um bizu para vocês. O judiciário não pode questionar sobre. Eu vou colocar até em letra maiúscula isso aqui para ninguém errar. Fala-me Deus. Ficou feio. Mérito. O judiciário ele não pode questionar sobre mérito de decisão administrativa. O judiciário ele pode questionar sobre a legalidade, mas questionar sobre mérito administrativo, o judiciário não pode questionar. Professor, a administração ela pode anular ou revogar os seus próprios atos. O princípio em que a administração ela pode anular e revogar seus próprios atos é chamado de autotutela. Tá bom? Autotutela. Próxima questão. Questão 9. Sobre os princípios explícitos da administração pública, marque a alternativa correta. O agente público só poderá fazer ou deixar de fazer o que está expressamente na lei. Isso aqui é o princípio da legalidade, né, pessoal? Questão tranquila. O agente público só pode fazer o que está expresso na lei, princípio da legalidade. Lembrando, um agente público só faz o que a lei manda e o particular pode fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba. Questão 10. Direciona que o servidor não pratique um ato para favorecer ou prejudicar alguém. Proíbe a promoção pessoal. Dentre os princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade. Qual é o princípio em que o servidor não pode praticar um ato para favorecer você ou prejudicar uma pessoa? É proibido o servidor ficar se promovendo pessoalmente com os atos, porque ele tem que respeitar o princípio da impessoalidade. Próxima. O Estado tem o dever de fiscalizar a emissão dos seus atos. Para isto, conta com um mecanismo que possui 3 espécies de controle: anulação, revogação, convalidação dos atos administrativos. Como eu falei para vocês, o Estado ele pode anular os seus atos, pode revogar os seus atos quando aquele ato ele é legal, porém não tem mais importância para a administração, ou seja, ele não é mais conveniente, não tem mais oportunidade. A administração ela não precisa pedir autorização ao Poder Judiciário. A administração ela pode chegar lá e anular, revogar, corrigir os seus próprios atos. O princípio que dá essa garantia à administração é o chamado princípio da autotutela. Bacana? Gabarito, letra C de casa. Próxima. Questão 12, questão número 13. Marque a alternativa que não possui um atributo dos atos administrativos.
Quem são os atributos dos atos administrativos? É o PAT. Presunção de legitimidade. Os atos são legítimos. Autoexecutoriedade. Tipicidade. E imperatividade. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. São os atributos dos atos administrativos. Presunção de legitimidade. O que é isso, professor? Tudo que é feito pela administração presume-se que tem fé pública, são legítimos. O que é autoexecutoriedade? Os atos são executados sem pedir autorização judiciária. O que é tipicidade? Todo ato tem que estar previsto na lei. O que é imperatividade? Determinados atos têm que ter uma imposição da administração, ou seja, ela vai impor que você faça aquilo, até utilizando meios coercitivos. Não vamos confundir os atributos com os elementos. Quem são os elementos de formação de um ato? Não confunda atributos com elementos. Atributos são características de existência. Aliás, de existência não, são características de formação relacionado à questão das características daquele ato. É uma espécie de poder. Já os elementos são os elementos que formam um ato. Quem é? Competência. Alguém tem que ter competência para fazer aquilo. Finalidade. Finalidade sempre vai ser o interesse público. Vai ter que ter uma forma. Geralmente os atos são escritos. Tem que ter o motivo para realizar aquele ato, que são os motivos de fato e os motivos de direito. E tem que ter o objeto, que é o conteúdo do ato. Confie formob, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. São os elementos de formação de um ato. Então, qual é a única opção que não possui um atributo? É a finalidade. E a opção que não possui um elemento é a letra D, autoexecutoriedade. DD são os gabaritos aqui dessas questões. Bacana? Então, de uma porrada só, a gente matou aí duas questões. Questão 14 e questão número 15. Vamos lá. Traz a possibilidade de os atos administrativos serem impostos a terceiros, independentemente da concordância deles. Bom, qual é o atributo que eu falei para vocês que a administração ela vai, em determinados momentos, ela vai ter que se impor, obrigar um particular a executar aquele ato? Qual é o atributo? Atributo da imperatividade. Próxima. Significa que o ato pode ser executado independentemente de ordem judicial. Como eu falei para vocês, é a autoexecutoriedade. Eu executo o ato administrativo sem ordem judicial. Não precisa. Então, por exemplo, para eu pintar um muro de uma escola, não precisa pedir a ordem judicial. Pô. A administração pública ela tem autoexecutoriedade nas suas ações. Questão 16 e questão 17. É o modo de exteriorização do ato, ou seja, como é que o ato se apresenta. Será que é uma ordem verbal? Será que ele é por meio de um documento escrito? É a maneira como ele se manifesta no mundo. Está relacionado a qual tipo de elemento de formação é o elemento forma. Geralmente, em regra, geralmente são escritos. Bacana? Dentre os elementos abaixo, qual o vício que pode ser corrigido? Pessoal, assim como os atos eles são criados, que o ato ele é uma manifestação unilateral da administração. É unilateral, a administração vai lá e impõe aquele ato. Porque eles presumem-se que eles são legítimos, são verídicos. Porém, assim como eu posso criar um ato, ele pode ter vícios. E os vícios, dependendo do que aconteceu,
pode gerar uma anulação de um ato, pode gerar uma revogação, uma caducidade, uma convalidação do ato, tá? Mas vamos aqui, dentre os elementos abaixo, qual o vício que pode ser corrigido sem anular o ato? Vamos lá. Quando eu falar em correção sem anulação, só dá para fazer em dois elementos, na competência e na forma. Tá? Quando ele falar corrigir sem anular é o que a gente chama de convalidar. É como se fosse retificar. Corrigir sem anular só dá para fazer quando tem vícios no elemento competência e no elemento forma. Então, a única alternativa que tem aqui é a letra A. Próxima. Questão 18 e questão 19. Tem a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos e se forma apenas um ato. Opa! Dois órgãos formam dois órgãos para criar, mas é somente um ato. Exemplo, Sabatina, vou colocar o ministro do STF lá no STF. A presidência da República indica quem é que vai sabatinar o Senado. Então, são dois órgãos para um único ato. Todo ato em que é feito por dois ou mais órgãos, mas é um único ato, dois órgãos e um único ato, é o que a gente chama de ato complexo. O ato composto, na verdade, pode ser até de dois órgãos, mas, na verdade, a grande característica do ato composto é porque eu tenho um ato principal e eu tenho um ato de homologação. Por exemplo, um ato de fazer uma folha de pagamento de um órgão, né? Bom, vai ser feita a folha de pagamento, porém, vai lá para o chefe para ele homologar. Confere? Então, assim, pode ser que sejam dois órgãos diferentes? Sim. Pode ser que seja no mesmo órgão? Pode. Mas um ato, que é o principal, que é a elaboração da folha de pagamento, ele vai depender da homologação lá do chefe. Então, essa homologação, juntamente com esses atos principais, é o que a gente chama de ato composto. Para ele se formar, precisa da composição do ato principal com o ato de homologação. Entendeu? Já o ato complexo, não. É um único ato, porém, a grande característica dele é porque passa de dois ou mais órgãos para que ele se forme. Bacana? A extinção de um ato, como eu falei para vocês, o ato, se tiver vício, ele pode ser anulado, ele pode ser revogado, pode ocorrer a cassação, a caducidade, vai depender do tipo. A extinção do ato válido, mas que deixou de ser conveniente e oportuno. Opa! Vamos extinguir um ato que ele é válido, só que a administração não tem mais interesse nele. O ato ele é válido, ele não tem ilegalidades. Só que a administração não quer mais ele, não tem mais interesse. Ele não tem mais oportunidade, não é mais conveniente. O que é que vai ser feito com esse ato? Ele vai ser anulado? Ele vai ser revogado? Ocorreu a caducidade? Vai ser feita a cassação do ato? E aí? Vamos lá. A extinção de um ato válido, mas que deixou de ser conveniente e oportuno. Palavra-chave está bem aqui. Não tem mais conveniência e nem oportunidade. Se o ato não tem mais conveniência e não oportunidade, o ato vai ser revogado, pessoal. A revogação é de um ato que ele é válido, porém ele não importa mais para a administração. E a revogação ela tem efeitos ex tunc ou ex nunc? Ex
nunc, tá? A revogação tem efeito ex nunc, ou seja, os atos é dali para frente. Se fosse anulação, os efeitos eram ex tunc. Tunc, tá bom? Ex tunc, retroage. Anula o ato, retroage. É como se aquele ato nunca tivesse existido. Bacana? A anulação, ela só é feita se na questão trouxer dizendo que o ato tem uma ilegalidade. Se o ato tem uma ilegalidade, com certeza esse ato vai ser anulado. Se o ato ele é legal, porém não tem mais importância para a administração, ele vai ser revogado. A cassação ela é feita para licenças, por exemplo, quando você descumpriu um requisito, por exemplo, a sua CNH. Bom, é um direito que você tem, certo? Descumprir os requisitos, vai ser cassada aquela sua licença. Então, a cassação ela é uma forma de extinguir o ato para quando a gente descumpre os requisitos de formação daquele ato. Para que você use, na verdade, mantenha-se com aquele ato. Questão 20. Os atos administrativos são, a título de exemplo, as licenças, autorizações, permissões, aprovações, admissões e dispensas. Quais são os atos que têm licenças, autorizações, permissões, aprovações, admissões e dispensas? Licença, a gente tem que dar uma negociada, concorda comigo? Autorização, você tem que chegar e negociar com a administração para saber se ela vai autorizar ou não. A permissão, você tem que negociar com a administração para saber se ela vai deixar ou não. Então, autorização, licença, permissão são chamados atos negociais. Por que negociais? Porque você vai negociar com a administração para saber se ela dá ou não aquela autorização. Bacana? Atos enunciativos, por exemplo, são declarações, tá? Parecer. A administração não quer fazer nada contigo, ela só está declarando algo sobre você. Você está enunciando. Bacana? Questão 21. São aqueles que a administração impõe coercitivamente aos administrados. Opa, vai forçar, né? Tais atos não são de obediência facultativa pelo particular. Ou seja, o particular não tem o que escolher, não. Bacana? São praticados pela administração ex officio. São aqueles que a administração impõe para que você faça. Você não tem poder de escolha. Eles são praticados pela administração ex officio, os famosos atos de império. A administração utiliza o império dela para praticar esses atos, logicamente, à base da legalidade e a lei. Bacana? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira revisão aí. Primeiro não, que a semana já foi recheada de questões. Coloquem no chat, tá? Como é que se vocês gostaram da aula, se foi bastante conteúdo, foi muita coisa, tá? Eu acredito que a prova pode até encerrar a aula, tá? Pode encerrar a gravação para que eu possa falar com eles aqui, beleza? Pode encerrar a gravação aí.